la va Juventude, no antrigademo il sangue, tagliamo il corle del Juventude perché se muore cazzi. Pessoal, hoje nós estamos com uma lenda aqui do futebol brasileiro, nosso goleiro Emerson Ferretti, do Juventude, campeão da Copa do Brasil, no último grande público do velho Maracanã, na final entre Botafogo e Juventude. Emerson, primeira coisa, eu queria dizer, em meu nome, em nome dos torcedores, que você é muito bem-vindo e que essa entrevista para nós é uma honra. E queria saber o seguinte também, como é que você se sente hoje em dia sendo um ídolo de dois clubes, tanto do Juventude e tanto do Bahia, que essa é uma outra história posterior que nós temos que contar. Primeiro, agradecer, Bruno, a você pelo convite, por contar essa história, que realmente foi uma história muito bonita, né? A maior conquista de um clube, né, que é o Juventude, um clube do interior do Rio Grande do Sul, e que cada vez está mais difícil um clube de menor porte ser campeão nacional, né? E a gente conseguiu, há 20 anos atrás, passar tantas equipes mais fortes, né, e com mais poderio financeiro, com mais tradição, e chegar a um título de uma forma justa, por tudo que a gente fez dentro da competição, e principalmente da forma que foi o jogo final, que a gente vai explorar bastante durante a entrevista, que foi a final no Maracanã contra o Botafogo, com mais de 100 mil pessoas, né? Então, para mim é um prazer estar participando disso, que foi a maior conquista minha também como profissional, não desmerecendo as outras todas, mas por tudo que aconteceu, é um título que eu carrego com muito carinho no coração e referência dentro da minha carreira, né? Com certeza. E nós vamos falar também que é um feito que foi igualado a um outro feito também do passado, né? Mas, Emerson, para começar nosso papo, como é que você chegou no Juventude? Bom, eu naquela época ainda tinha a lei do passe. Eu nasci e cresci praticamente dentro do Grêmio de Porto Alegre, né? Eu entrei no Grêmio com 8 anos de idade na escolinha, passei por todas as categorias de base, inclusive convocado algumas vezes para a seleção brasileira, né? de base, até chegar ao profissional, né? E aí joguei 1 ano e meio como goleiro titular, já 20 anos de idade eu já era o goleiro titular do Grêmio. E até aí um parênteses interessante, eu fui o primeiro goleiro feito nas divisões de base que chegou no profissional e ficou. Até então, todos os goleiros que o Grêmio fazia, que vinham das divisões de base, não se mantinham no profissional, não conseguiam se tornar titular do Grêmio, né? O Grêmio sempre importava goleiro. E eu fui o primeiro que subiu e ficou, né? A partir daí veio uma escola grande aí, né, de goleiros que o Grêmio fez, né? Mas eu fui o primeiro. Joguei 1 ano e meio, quebrei a perna, né, por 2 vezes. Foram as duas maiores lesões minhas durante a carreira. E nesse processo dessas 2 fraturas, eu fiquei 2 anos parado no departamento médico, né? Entre uma e outra, eu joguei 4 meses, quebrei de novo e voltei para o departamento médico. Foi aí que surgiu o Danley, começou a jogar no Grêmio e começou a jogar bem. Quando eu fiquei bom, eu comecei a ser emprestado pelo Grêmio para outras equipes. Primeiro o Flamengo, fiquei 2 anos no Flamengo, no ano do centenário, em 95, com aquele oba-oba em cima de Romário e tudo. E depois em outras equipes menores. E eu disputei o Campeonato Brasileiro de 98 pelo Bragantino, ainda quando o Bragantino era a Série A do Brasileiro.
E num jogo já mais para o final da competição, um jogo em Bragança contra o Juventude, foi, se não me engano, 0-0 o jogo, eu tive uma atuação bem destacada. No dia seguinte, o Juventude já me ligou, já querendo me contratar para a temporada de 99, né, para a temporada seguinte. E as negociações demoraram ainda em torno de um mês, até a final da competição. Eu tive outras propostas também, né, mas acabei acertando para o Juventude para a temporada de 99, o ano todo, e emprestado pelo Grêmio. Foi assim que eu cheguei no Juventude, né? E no caso, Emerson, em 99, vocês disputaram a Copa do Brasil, e aí eu faço aquele parêntese. Vocês repetiram um feito que só a seleção uruguaia de 1950 conseguiu, né? Que é vencer dentro de um estádio com 100 mil pessoas, escalar um estádio com 100 mil pessoas, né? E dessa forma, vocês conseguiram reverter, talvez, todo o apoio, né, que o Botafogo tinha, vamos dizer, no caso, dentro daquele jogo. E o que eu gostaria de saber era o seguinte: você é um goleiro do seu porte, você saberia como descrever aquele jogo? Você lembra dos sentimentos que vieram na sua cabeça naquele jogo? No momento do ônibus chegando na entrada do Maracanã, você olhando aquele mar alvinegro, como é que foi esse mar de sentimentos? Foi, agora até você falando, eu começo a arrepiar, porque foram emoções muito fortes, né, no dia. A gente até não tinha noção do que encontraria direito pela frente no Maracanã, né? Já tinha... Uma coisa era certa, a gente estava preparado por tudo que foi feito durante a competição e pelas equipes que a gente enfrentou, porque a gente enfrentou equipes bem mais fortes durante a Copa do Brasil toda. Fluminense, Corinthians, Bahia, Inter na semifinal, até pegar o Botafogo, e todas elas consideradas mais fortes do que a nossa equipe, né? A gente sempre foi a zebra, né? E todo mundo que cruzava com a Juventude, minha equipe dava como certeza que ia passar, né? Classificado. Fluminense que eu diga. O Fluminense, o próprio Bahia, quando empatou o primeiro jogo em Caxias 2-2, já veio para Fonte Nova já com a torcida com uma expectativa de classificação. O Inter também empatou 0-0 o primeiro jogo. Beira-Rio lotado também já contava como se estivesse na final da competição. E a gente foi derrubando todos eles. Quer dizer, nós estávamos com um time muito bem preparado e confiante por tudo que a gente tinha feito. E, particularmente, eu estava num período assim, muito bom, porque eu peguei um treinador de goleiro que o nome dele era Trabalho, né? Eu acho que eu nunca, em toda a minha carreira, eu nunca treinei tanto na vida quanto na época do Juventude, né? E eu sempre gostei de treinar, então aquilo para mim foi bom, né? Acabou puxando mais de mim, né? Eu me dediquei exclusivamente a jogar futebol durante o período que eu estava em Caxias, e os resultados apareceram dentro de campo. Não existia uma preparação emocional naquela época, né? Principalmente em clubes menores, que não tinha psicólogo, não existia isso. A gente entrava no campo do jeito que a gente ia, né? Preparado emocionalmente, cada um do seu jeito, né? Eu me lembro que a gente foi para o Rio de Janeiro e existia uma expectativa muito grande. A gente tinha vencido o primeiro jogo, a gente sabia o que ia encontrar pela frente, que dentro de campo, que seria o quê? O Botafogo, com todas as forças, tentando fazer pelo menos um gol para ser campeão, que era o suficiente. Então a gente já sabia que ia encontrar um time que vinha para o ataque, que nós teríamos que jogar na maior parte do tempo se defendendo. E assim, foi a forma como a gente jogou a maioria dos jogos. Aqui contra o Bahia, na Fonte Nova, contra o Inter, no Beira-Rio, sempre contra o Corinthians, né? Sempre atrás, se defendendo, né? Se defendendo. Então a gente já sabia que aquele jogo no Maracanã seria dessa forma.
O que a gente não contava muito era realmente com aquele Maracanã daquele jeito, né? A gente chegou com mais antecedência, né? Isso até foi uma estratégia importante, porque a gente chegou no Maracanã, acho que com 2 horas ou até um pouco mais antes do jogo. E logo que a gente chegou no vestiário, a gente foi para o gramado para a gente olhar, né? Já poder se familiarizar com o que ia encontrar. Já foi impressionante, já foi impactante, porque 2 horas antes do jogo o Maracanã já estava tomado. E aquilo ali eu lembro que eu tremia. Quando eu subi no gramado, eu tremia. O emocional abalou de um jeito que eu tremia. Eu disse, meu Deus do céu, daqui a 2 horas eu estou aqui dentro desse campo com esse mundo de gente passando. É uma final de competição nacional, passando ao vivo para o Brasil todo. E agora? E assim, tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. Eu digo que foi muito importante ter ido muito mais cedo para o Maracanã, porque esse impacto inicial, né, que eu acredito que tenha ocorrido com todos os jogadores, eu consegui amenizar quando eu voltei para o vestiário. Quando eu voltei para o vestiário, eu sentei num cantinho e comecei a fazer um trabalho de relaxamento, né, sozinho. Eu comecei a fazer um trabalho para me acalmar. Porque se eu entrasse em campo daquela forma, com certeza eu não conseguiria jogar, porque o emocional abala. Você pode estar bem tecnicamente, fisicamente, taticamente, enfim, ter treinado. Mas se o emocional não estiver bom, não sai nada, né? Adrenalina está nas alturas, né? Eu fiz um trabalho de me acalmar, né, de me tranquilizar para poder aquecer e depois entrar em campo de uma forma que eu pudesse render, que o emocional não me atrapalhasse. Então, por isso que eu digo que foi importante ter chegado com muita antecedência, ter logo sido impactado por aquela atmosfera do Maracanã, por aquele público, né, ter tomado logo a vaia inicial, enfim. Porque eu pude trabalhar isso dentro de mim para poder voltar. A gente chegou a aquecer dentro do campo, os goleiros, eu acho, só. A gente chegou a subir no campo um pouco antes do jogo para dar uma aquecida. Isso também dá uma quebrada. Eu sempre gostei de fazer isso, porque você já tomava logo a vaia, já, quando jogava fora, né? Já sentia o público. E aí, depois, quando ia para jogar, já era mais tranquilo. Então, foi isso que aconteceu. Realmente foi impactante a chegada e bonito. Até fica aqui uma declaração de parabenizando o torcedor do Botafogo, né, por fazer aquela festa bonita. Infelizmente, para eles, não deu certo. O Maracanã do Alvinegro. E apurando, conversando com você em off, né, você me disse que não era a primeira vez que você enfrentava, pelo menos não dentro de campo, públicos, né, de 100 mil pessoas. Você jogou um Fla-Flu na época do Renato Gaúcho, né? Estava no banco, estava na reserva. Você esteve no banco nesse Fla-Flu, na Supercopa, com o Flamengo também. Na final da Supercopa contra o Independiente, em 95. Eu estava no banco do Flamengo, também teve 100 mil pessoas. E na final do Mundial Sub-20, em 91, Brasil e Portugal, lá em Lisboa, no antigo estádio do Benfica. E, segundo as informações, foram 120 mil pessoas, né? E na final, eu estava no banco, era o goleiro reserva da seleção brasileira, e a gente foi vice-campeão mundial. E no caso, isso como foi antes, você tirou algum aprendizado? O que você pode dizer? Você tirou algum aprendizado para o que vinha depois? Claro que preparou, né? Quando eu vi o Maracanã com 100 mil pessoas, aquilo ali para mim não era uma novidade. A novidade era assim, eu estaria dentro de campo na final da Copa do Brasil. Porque das outras 2 oportunidades, eu estava na reserva do Flamengo, então eu não joguei, né?
já tinha jogado com o Flamengo com 75 mil no Maracanã, aqui mesmo Bavi, na Fonte Nova, com próximo de 90 mil. Isso foi depois até da Copa do Brasil. Mas assim, a novidade é que eu estaria dentro de campo e era uma final de campeonato, né? Então, mas não era novidade ver o Maracanã lotado, né? E isso me ajudou bastante, lógico, né? Porque a experiência é vivência, né? Então, quanto antigamente se falava, o goleiro tem que ter idade para poder jogar. Não, o goleiro pode começar com 18. O importante é ele, quanto antes começar e jogar, antes ele vai ser experiente, né? Então, é o que você vive que te dá a experiência, né? Então, eu com 19 anos, eu tive essa final do Mundial Sub-20, que eu vi 120 mil pessoas assim. Eu me lembro que foi impactante também, né? Então, já era a 4ª vez que eu enfrentava um público desse jeito, né? Pois é, e de certa forma ajudou, né? Com certeza. Emerson, continuando, para garantir aquele 0-0, ou então uma vitória, talvez, né? Você, com uns olhos de goleiro, embaixo da trave, vendo o jogo, como é que você viu o jogo? Botafogo rondando a área, tentando cavar alguma coisa, talvez um pênalti, uma falta, né? Você esperava um rolo compressor alvinegro? E o que eu queria dizer é o seguinte: como é que foi o seu posicionamento como goleiro? Como é que você jogou aquele dia? Você jogou mais adiantado? Valeu aquela regra de que pequena área, a bola é do goleiro? Ou então você jogou orientando seus companheiros, cantando as jogadas? Como é que foi essa questão de você ver o jogo de dentro do campo ali? Bom, primeiro, a primeira bola sempre é importante, justamente para essa questão emocional, né? A primeira bola, quando você pega, faz uma boa defesa, e tudo isso te dá confiança, né? E foi importante as primeiras, né, para ganhar essa confiança. Quanto ao estilo de atuação, o nosso time não mudou. Na verdade, como eu falei antes, a gente estava até acostumado a sofrer pressão das outras equipes, até porque as outras equipes eram mais fortes, né? E normalmente durante a competição toda, a gente decidiu a vaga sempre na casa do adversário. Então a gente às vezes ia com vantagens, mas sabia que ia tomar pressão. Então nosso time estava acostumado a jogar dessa forma, fechadinho. E o que era um ponto forte nosso? Além de saber se fechar bem, eu era um goleiro que saía muito bem do gol e gostava de sair do gol, né? Então eu sempre tive um posicionamento dentro dos jogos que era assim: quando a bola vinha pelas laterais, minha primeira postura, meu primeiro posicionamento já era para cortar cruzamento. Então eu não tinha medo de sair. E assim, voltando aos treinamentos do Juventude, eu treinei muito. O meu treinador de goleiro na época, o Ilo, né, que depois até trabalhou no Inter e tudo, a gente treinava muito saída de gol, muito, de passar às vezes uma manhã inteira treinando só esse fundamento. E eu gostava de treinar isso. E tinha facilidade para sair do gol. Então, eu me aperfeiçoei bastante nesse fundamento. E o nosso time, como jogava fechadinho, às vezes a alternativa que sobrava para os adversários era bola cruzada, bola cruzada, bola cruzada. Então, tinha um goleiro que saía bem do gol e eu tinha uma zaga muito boa por cima, que era o Índio, né, que tinha ele não era nem tão alto, mas ele tinha uma impulsão e um senso de colocação maravilhoso. Tinha o Capone, né, e quase sempre jogava o Piccoli também, que era um outro zagueiro que não era assim tão técnico, mas ele era duro e também por cima muito bom. Então a gente tinha um goleiro e uma zaga que bola aérea era muito boa. O Flávio, o volante, era alto. Então, a gente tinha um time que nesse fundamento era bom.
E a gente jogava fechado e deixava, não é que deixava, mas assim, a alternativa para os adversários quase sempre era a bola cruzada. E aí a gente se sobressaía, né? Ou a zaga, ou eu, a gente se sobressaía. Com o Botafogo não foi diferente, né? O Botafogo poucas vezes conseguiu penetrar na nossa área com bola tocada e tudo. Então começava a cruzar muita bola, aí batia o desespero, já cruzava de longe, tudo. E aí a gente conseguiu, né, sobressair, porque a gente fez isso durante o semestre todo. A gente era bom nisso, né? A nossa defesa era boa nisso, né? Então a gente não mudou esse estilo para a final. A gente sabia que ia ser pressionado, a gente sabia que ia ter bola cruzada, né? E a gente não mudou isso e deu certo. Tiveram, por exemplo, duas defesas emblemáticas. Uma se eu não me engano, do Sérgio Manuel, que bateu uma falta quase perfeita e você foi no ângulo buscar. E a última, que eu acho que foi o que garantiu o título, foi... Rodrigo. Não... Ele corta para dentro e chuta e você, num reflexo assim, meio que de gato, aquilo ali eu acho que determinou vamos dizer assim, o campeonato. Aquilo ali determinou, porque a partir dali o Botafogo meio que se desesperou e já estava na partida. E já estava próximo dos 40 minutos, eu não Exatamente. Sei se antes, estava próximo ali. E foi a chance mais clara de gol durante a partida. Foi um jogo muito estudado. Foi um jogo muito estudado. E foi uma defesa, realmente uma defesa importantíssima ali, né? Difícil, importantíssima. E a bola já tinha passado por mim, eu deixei a mão, acabou ficando para trás e ela pegou na mão ainda, né? Então foi uma defesa assim importante, próximo, né? Perto da pequena área. E se a gente tomasse ali, talvez não teríamos nem capacidade e condições de buscar um empate, porque aquele Maracanã ia explodir, né? E foi a defesa talvez que tenha segurado e garantido o título, né? E Emerson, uma pegadinha. Vocês entraram para empatar ou vocês achavam que poderiam ganhar lá dentro? Olha, o estilo de jogo do nosso time, a gente se fechava e tentava, né, em contra-ataques, fazer algum gol, né? Então a gente primeiro entrou para não tomar. A verdade foi essa, né? A gente primeiro entrou para não tomar. Se conseguisse um gol, né, seria ótimo, porque a vantagem aumentaria muito, né? Teria que tomar 2 para ir para os pênaltis, né? Porque lá em Caxias foi 2-1 para a gente, né? Então, se a gente conseguisse um gol, seria uma vantagem muito grande. Mas a gente primeiro entrou para não tomar, né? Foi o que a gente buscou o jogo todo, né? Agora, o time foi importante, claro, o time todo foi importante, mas você teve uma atuação mitológica. O que você acha, tirando o fator, claro, que a gente já conversou aqui, da questão de se concentrar, o que você acha realmente que te fez brilhar realmente? O que você pode dizer assim, falar, poxa, levantei hoje e sei exatamente o que me fez levar a ser campeão da Copa do Brasil em 99? Assim, foi um conjunto de fatores. Assim. Primeiro, a volta para o Rio Grande do Sul. Eu saí do Grêmio, né, para o Flamengo em 95. Eu estava, como eu falei antes, 2 anos no departamento médico. Então, eu não saí num bom momento. Eu estava sem jogar, praticamente, né? E tinha perdido o meu espaço no Grêmio, né? Porque já tinha entrado um outro goleiro que estava bem, né? Então eu tinha perdido o meu espaço no Grêmio. Eu encarei a volta para o Sul e para o Juventude a oportunidade de recuperar o meu espaço lá, o respeito do torcedor, né? Depois de 4 anos fora. Então, o que eu fiz durante como eu falei, né? O que eu fiz durante principalmente o primeiro semestre, né? Durante o ano todo que eu fiquei no Juventude, e principalmente o primeiro semestre,
foi me dedicar exclusivamente a treinar. E aí o universo conspirou, porque encontrei um treinador de goleiro maluco, maluco no bom sentido, porque ele era louco por treinamento, né? A gente, para você ter uma ideia, a gente, por exemplo, jogava domingo, segunda de tarde treinava, terça, normalmente, o time treinava só à tarde, os goleiros treinavam de manhã, sozinhos, com ele, né? Treinava à tarde. Quarta, dia do jogo, do próximo jogo, que seria a quarta noite, os goleiros treinavam pela manhã, no dia do jogo, coisa que nenhum outro clube eu fiz, né? No Juventude eu fazia. Então, foi uma preparação tão intensa, e eu me entreguei tanto para isso, porque eu fui para lá para isso, para recuperar o meu prestígio lá, eu fui para recuperar meu nome lá, e usei o Juventude para isso, né? E conspirou que o treinador de goleiro puxou isso de mim. Eu gostava de treinar. Caxias não oferecia assim tanta em relação à noite, tudo, e eu nunca fui também um atleta que ia muito para a noite, coisa eu sempre me cuidei muito, né? Então tudo facilitou para que eu treinasse, me preparasse para estar bem, né? E com as atuações que eu tive durante a competição, a Copa do Brasil, aquilo foi dando cada vez mais confiança também, né? Então eu cheguei numa final confiante, bem preparado tecnicamente, muito confiante, com a confiança do time, né, em mim. As pessoas confiavam, da torcida, a imprensa, todo mundo confiava por tudo que eu já tinha feito. Então foi uma conjunção de fatores que se encerrou naquela final, né, daquela forma.